Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o Almir e hoje a gente vai falar um pouco sobre estresse e trânsito. Você costuma se estressar muito no trânsito? Eu quero falar sobre algo que talvez possa te ajudar a gerenciar esse estresse no trânsito. Mas antes de começar a falar sobre isso que pode te ajudar a gerenciar melhor o estresse no trânsito, é importante que a gente entenda, né, pelo menos basicamente, o que é o estresse de fato. E eu vou tentar trazer aqui uma maneira mais simples da gente falar sobre estresse, mas é claro que, como sempre, há uma série de definições, diferentes profissionais que têm visões, óbvio que muito próximas, há visões que são consenso na ciência ou caminho para a mesma direção, porém, a ideia aqui é que a gente possa trazer a informação de uma maneira acessível, né? Pelo menos tentar fazer isso. Então, o que é importante a gente saber, primeiramente? Antes da gente continuar, preciso pedir desculpas. Pode ser que vocês escutem ruídos aí. Já troquei de microfone aqui para melhorar o som e ser menos atingido aqui pelos ruídos, mas pode acontecer de vocês escutarem pessoas falando, algum barulho aí, enfim. Estou em casa, né? Pode acontecer várias coisas. Então, me desculpem, mas vou fazer o melhor possível para deixar o som com uma boa qualidade na edição também, caso seja necessário, ok? Se você, antes de prosseguir também, se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, por favor, se inscreva aqui embaixo e deixa o like também. Se você não gostar depois, você pode tirar o like. Tô brincando, mas se você se lembrar lá atrás e gostar do vídeo, lá atrás não, lá na frente, e gostar do vídeo, peço que você deixe o like também, tá bom? E se você achar que esse conteúdo é interessante, compartilhe, né? Pode ser que ajude outras pessoas. Mas vamos lá, direto ao ponto, né? A gente fala muito sobre estresse, mas não necessariamente a gente tá falando de algo que a gente entende como funciona. E é justamente por isso que eu vou fazer uma pequena introdução aqui, para a gente ficar na mesma página. E a partir disso, a gente vai falar sobre uma ferramenta, um treino, que quem já me conhece deve imaginar, que pode auxiliar nesse processo. E como é um treino, não esperem mágica, mas pode sim ser um grande auxílio para a gente poder gerenciar o estresse de uma outra forma. Mas vamos lá, o que é estresse? Quando a gente usa essa palavra, a gente acaba generalizando ou usando a palavra em diferentes situações. Então eu posso dizer, por exemplo, se eu tive um dia difícil no trabalho, estou estressado. Ou, sei lá, o trânsito foi estressante hoje. Ou, sei lá, estou com desconforto. A gente pode usar, ou costuma, melhor dizendo, usar essa palavra, estresse, em diferentes contextos que se intercalam ali, vamos dizer assim. Mas, quando a gente está falando, né, pegando um pouco da literatura científica, quando falamos sobre estresse, o que nós estamos dizendo na realidade? O estresse, ao contrário do que a gente costuma achar, ele é um mecanismo de adaptação. O que isso significa, Almir? O que é um mecanismo de adaptação? Especificamente no caso do estresse, quer dizer o quê? Que nós sofremos algumas alterações, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, sofremos algumas alterações fisiológicas no nosso organismo, para que essas alterações favoreçam a nossa adaptação a uma situação que é potencialmente estressante ou ameaçadora para nós. Vamos entender isso um pouco melhor. Vou trazer um exemplo aqui. Um exemplo bem simples, mas que espero que possa ser didático. Então vamos supor que você está atravessando a rua. E aí você está lá atravessando a rua e de repente vem um carro em alta velocidade e tem na sua direção. Quando você percebe esse carro em alta velocidade gerando um risco eminente para a sua vida, você não precisa raciocinar. Nossa, esse carro está vindo, então eu vou fazer um cálculo de velocidade e aí depois, né, o seu corpo responde de uma maneira imediata, rápida. E por isso que essa adaptação é importante.
ela tem que ser rápida. Porque em situações de ameaça, a minha resposta precisa ser rápida e eficiente, certo? Então, no caso desse exemplo, o que aconteceu? Eu estava atravessando a rua tranquilamente ali. Quando o carro veio, o meu organismo, principalmente o meu cérebro, detecta aquilo como algo ameaçador. Aquele contexto me faz interpretar que ocorre um risco de vida. Quando o nosso cérebro detecta uma situação como ameaçadora, o que acontece é que o nosso organismo ele ativa um modo que nós chamamos de modo de luta e fuga e congelamento. Esse modo de luta e fuga dispara um alerta, e esse alerta faz com que algumas glândulas no nosso organismo disparem alguns hormônios, como o cortisol, que vocês já devem ter ouvido falar. Inclusive, o cortisol é conhecido como o hormônio do estresse, e a adrenalina também. A liberação desses hormônios causam essas alterações. Então, vou falar sobre algumas alterações que a gente pode ter tido ali ao atravessar a rua e perceber o carro. Aumento do batimento cardíaco, o coração batendo mais rápido. Aumento da pressão arterial, o sangue indo para as extremidades. Então, a gente precisa de mais pressão arterial nas nossas artérias para que esse sangue chegue nas extremidades do nosso corpo. Mãos, pés, pernas, braços. Algumas pessoas sentem frio na barriga. Por que isso acontece? O frio na barriga acontece porque naquele momento em que eu estou com a minha vida ameaçada, eu não preciso fazer digestão. Então, o trabalho digestório, o trabalho do nosso intestino, do sistema digestório, ele diminui. E aí a gente fica com essa sensação de frio na barriga. E há uma série de outras alterações, como sudorese, um foco, que pode ser chamado de visão de túnel, enfim, a gente tem uma série de alterações, isso pode variar de uma pessoa para outra, mas basicamente algumas dessas alterações vão acontecer em todos nós. Então, o que essas alterações estão fazendo? Preparando o nosso corpo para lutar, para fugir, sair correndo daquela situação, ou para congelar, se fingir de morto. Esse é um mecanismo presente em vários mamíferos, não só em nós, na verdade em todos os mamíferos. E esse mecanismo ele é muito importante. Talvez seja um dos principais mecanismos que possibilitou com que a gente chegasse vivo até aqui, que a nossa espécie conseguisse se perpetuar e evoluir, se desenvolver. Na realidade a gente não se desenvolveu tanto assim depois dos nossos ancestrais mais próximos, mas esse mecanismo teve um papel super importante. E aqui tem um ponto interessante que eu não posso deixar de falar, ou de retomar, na verdade, que é a questão do estresse ser um mecanismo de adaptação. Por quê? Quando a gente sente o desconforto do estresse, a primeira coisa que, pelo menos eu pensava, é que tinha alguma coisa errada, Eu não deveria me sentir daquele jeito. Coração batendo mais rápido, respiração mudando, eu tinha esquecido de falar da respiração, um desconforto no estômago, e todas aquelas reações que eu senti. Então, para mim tinha algo errado. Talvez, no seu caso, você também tenha essa sensação. Mas vamos pensar um pouquinho. Se o estresse ele é um mecanismo de adaptação, ou seja, ele está me preparando para eu me adaptar àquela situação e conseguir gerenciar aquela situação de uma maneira mais eficiente, mais efetiva, ele não é necessariamente ruim, muito pelo contrário. Se eu não tivesse esse mecanismo de adaptação, muito provavelmente em algumas situações a minha vida de fato estaria em risco e eu não conseguiria reagir à altura daquele risco para pelo menos diminuir o risco ou eliminar aquele risco. Então a primeira coisa é entender que o estresse não é nosso inimigo, ok? Porém, tem um porém importante. Quando nós ativamos esse mecanismo de adaptação, a gente entra em estado de alerta, esses hormônios são liberados e a gente fica recebendo essa descarga de hormônios que pode, a longo prazo, se a gente fica mais tempo do que o necessário, se a gente ativa esse sistema
mais do que necessário, a gente pode a longo prazo causar, por exemplo, inflamações, né? Então, o cortisol ele pode ser um hormônio inflamatório. Mas o que é importante a gente entender aqui? Que é um mecanismo de adaptação e o estresse não é seu inimigo. Por que isso é importante? Quando a gente interpreta o que estamos sentindo em decorrência do estresse como algo ruim, aquilo vira algo que eu tenho que deixar minha atenção focada. E quando eu estou em estado de alerta e enxergando algo como ameaçador, eu continuo alimentando o meu sistema de luta e fuga. Então, percebem como a gente acaba ficando em um ciclo? Porque eu estou sentindo um desconforto, eu não quero sentir esse desconforto, eu acho que esse desconforto não deveria estar ali. Eu fico tentando resolver aquele desconforto, só que o fato de eu tentar resolver aquele desconforto faz com que mais desconforto exista ou que eu prolongue aquele desconforto. E aí a gente fica preso, né? Como algumas pessoas costumam dizer, patinando. E aí, no longo prazo, para tentar aliviar tudo isso, a gente acaba fazendo coisas que podem, em um curto prazo, melhorar esse processo, mas no longo prazo podem ser mais prejudiciais. Por exemplo, estou lá sentindo esse desconforto constante. Aí eu quero resolver isso, eu começo a trabalhar mais. Paro de ir para a academia, por exemplo, se você faz exercício regularmente. Ter comportamentos mais compulsivos, como comer demais, fazer compras demais, beber demais, procurar drogas para aliviar esses sintomas e por aí vai. Então, no curto prazo, isso oferece um alívio, sim, mas é importante também que a gente reconheça, né, que essas coisas podem ser úteis em alguns momentos, mas isso a longo prazo pode ser extremamente prejudicial e acaba piorando a condição que a gente se encontra no momento de estresse. Então, o que é importante entender é que o estresse é importante, é legal, ele não é nosso inimigo, mas quando a gente não quer sentir o estresse, o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, é que a gente aumenta o nosso estresse. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Tem um exemplo que a gente costuma usar que ilustra muito bem isso. Como que é? Se eu pedir para que vocês não pensem na comida preferida de vocês, na sua comida preferida. Olha só, se você não pensar na sua comida preferida, daqui até a semana que vem, eu te ofereço uma vaga gratuita no nosso curso. O que você acha que vai acontecer? Provavelmente nesse momento você já pensou na sua comida favorita muitas vezes. E por que eu dei esse exemplo? Porque ele ilustra justamente isso. Quanto mais a gente tenta afastar aquele desconforto, quanto mais a gente não quer, essa postura de supressão ou de tentativa de suprimir, de se afastar ou de fugir, acaba intensificando aqueles desconfortos. E os desconfortos intensificados se tornam novos estressores. O que são estressores? São elementos que podem ser internos, como pensamentos, por exemplo, ou externos, alguém brigando com a gente, um barulho. São elementos que podem acionar o nosso sistema de alerta e, portanto, ativar o nosso sistema de luta e fuga. Ok? Espero que esteja dando para entender, esteja claro até aqui. Bom, então a gente acaba entrando nesse ciclo do estresse. E aí você pode me falar, poxa, Almir, então tô lascado, né? Como que eu vou lidar com isso? Principalmente no trânsito. O trânsito é um estressor para mim. Ele me estressa. Eu tô ali parado no trânsito, já tô estressado, né? Só o fato de eu pensar que vai ter trânsito, já tô estressado. Então, lembra que eu falei lá na entrada aqui, na introdução, que não era mágica, mas era um treino? O que a gente faz quando a gente quer ficar melhor em algo? A gente treina, certo? Então, por exemplo, se eu quero correr uma maratona, eu tenho que treinar 6 meses, 1 ano, ou mais até, para chegar no dia da maratona e estar preparado. Não adianta eu nunca corri na vida e falar, vou começar a correr amanhã numa maratona.
Não sei se todos sabem, mas uma maratona são 42 quilômetros correndo. Não é pouca coisa, né? Então, a gente se prepara para a maratona. Como a gente se prepara? Com treino. E como é esse treino? Você já começa correndo 42 quilômetros? Não, né? A gente vai aos pouquinhos. Tem pessoas que nunca correram e precisam andar no começo. E aos poucos vai aumentando a velocidade, né? De uma maneira estruturada, estratégica. E pouco a pouco o nosso corpo vai ganhando condicionamento físico. Em algum momento, correr 42 quilômetros continua desafiador, mas se torna possível. E lidar com o estresse, gerenciar o estresse de uma outra forma, também pode ser treinável. De diversas maneiras, né? Existem terapias focadas em redução de estresse. Então, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, tem trabalhos direcionados para o estresse, né? Existem outras coisas que podem nos ajudar. Mas, como vocês devem imaginar, eu quero trazer um elemento aqui que pode ser praticado pode ser treinado por praticamente qualquer pessoa, exceto quando há quadro clínico mais severo, e aí eu recomendo que você consulte seu médico, seja um quadro clínico mental, né, algum problema de saúde mental ou físico. Recomendo que antes de você começar a minha sugestão aqui, que você procure seu médico ou profissional de saúde que te acompanhe. Mas uma das melhores formas que eu conheço de treinar uma aproximação mais aberta, mais ampla ao estresse e às sensações que o estresse traz é através das práticas de meditação mindfulness. E a gente tem isso não somente pelo autoconhecimento, né, que a gente vê nos relatos dos alunos, na nossa própria experiência, mas a redução de estresse ou de alguns indicadores que estão ligados ao estresse são dados bastante de evidências científicas bastante sólidos, talvez os mais sólidos que a gente tenha hoje relacionados à meditação. Então, o que basicamente estou falando? Sim, a minha sugestão para você lidar melhor com o estresse é que você medite. Ok, e talvez você esteja pensando nesse momento, não, esse cara tá louco, né? Vou meditar. Eu sou uma pessoa agitada, sou uma pessoa impaciente, como é que eu vou ficar sentado ali? E aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, isso é paradoxal, mas a meditação, arrisco a dizer, que muitas vezes acaba beneficiando muito mais quem é mais ansioso, mais estressado do que quem não é, né? E aí a gente entra na mesma história da maratona. Para correr uma maratona eu preciso treinar. Para aprender a lidar com o estresse de uma maneira mais tranquila, mais leve, mais sábia, conseguir gerenciar aquele estresse sem que ele te domine, é preciso que a gente treine entrar em contato com ele. E aí, a meditação ela nos dá essa possibilidade. Porque a meditação funciona mais ou menos como se fosse um laboratório. Um laboratório em que nós somos os cientistas que está observando ali os fenômenos que estão acontecendo. E somos os cientistas e o objeto de estudo. Então, pouco a pouco, conforme a gente vai treinando a prática meditativa, a gente vai aumentando a nossa capacidade de se autoconhecer, de se autorregular, de perceber nuances, de perceber comportamentos enraizados que a gente não notava. E isso vai nos ajudando a criar estratégias para lidar com aquilo que nos incomoda, que é desafiador, que é difícil para nós, de outras maneiras. E pouco a pouco, como eu falei e repito novamente, não é mágica, mas pouco a pouco isso vai te ajudando a se sentir menos estressado. Não porque você está tentando se sentir menos estressado, mas sim porque você está se aproximando e encarando aquela situação a partir de outras perspectivas que não trazem tanto estresse. Aqui tem uma coisa importante também. Entrar em contato com, melhor dizendo, o quanto de estresse nós sentimos está intimamente ligado a como a gente interpreta
aquela situação ou contexto. Ou seja, a maneira como a gente olha para algo vai determinar, em grande medida, o quanto de estresse nós vamos sentir. Então, a meditação ela nos dá essa possibilidade de experimentar diferentes olhares. Não é fácil, nem sempre é fácil, porque a gente pode entrar em contato com desconfortos, com algumas coisas que a gente não gosta, mas é possível. E a melhor notícia aqui, para mim, é que é possível treinar. Né? Porque se não é possível treinar, aí fica bem complicado para a gente melhorar alguma coisa. Mas a meditação ela nos dá essa possibilidade. E ela é acessível para todos, ou para quase todos, exceto aquelas pessoas que estão com alguma condição clínica que impossibilite. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas, como eu falei, recomendo que você, caso resolva meditar, procure seu médico, ou tenha acompanhamento médico, ou de um profissional experiente para te acompanhar nessa jornada. Pois bem, tudo bem. Almir, tá bom, eu vou dar uma chance para esse negócio. Você está falando que funciona? Vamos ver o que acontece. Por onde eu começo, então? Minha recomendação é que você comece com pouquíssimo tempo. O que é pouquíssimo tempo, Almir? Avalie o que é pouco tempo para você. Para algumas pessoas, 1 minuto pode ser terrível. Para outras pessoas, meia hora pode ser o suficiente. Você tem que avaliar, mas eu começaria com pouquíssimo tempo. 1 minuto, 2, 3 minutos. E o que você vai fazer, né, nesses minutos? Você vai sentar lá e ficar tentando ficar calmo? Nananina, não. Nada disso. O que a gente faz durante o processo meditativo? Algo bastante simples, na realidade. A meditação se trata basicamente de se auto-observar. É lógico que a gente tem outras definições, mas nesse contexto, nesse vídeo, eu quero que você entenda a meditação como um exercício de auto-observação, certo? Então, quando eu sento para meditar, isso você pode... Eu vou gravar outro vídeo falando sobre posturas, mas você pode sentar da maneira que for mais confortável para você. Procure manter a sua coluna ereta, se isso for possível. Se não for, adapte a sua postura. Você vai se sentar e vai direcionar a sua atenção para um ponto específico. Recomendo que você comece com o seu corpo. Qual o ponto específico? A gente pode usar a respiração, melhor dizendo, as sensações da respiração, como âncora da nossa meditação. O que isso significa? É lá que a gente vai direcionar a atenção. Então, você nota primeiro em que ponto do seu corpo você sente a sua respiração de forma mais evidente. Vamos supor que, no meu caso, seja aqui, sentindo o ar entrando e saindo pelas narinas. Então, o que eu vou fazer? Você pode ficar de olhos abertos, ou fechados, ou semi-abertos, e direciona a sua atenção para a respiração. Talvez você note que sua respiração está mais rápida, ou está mais curta, está mais lenta, não importa. A gente não vai tentar mudar a respiração, a gente simplesmente sente esse fluxo. Se você já tentou meditar, você sabe o que acontece muito rapidamente. A nossa mente, se distrai. Vem um pensamento, isso aqui não vai dar certo. Ai, preciso fazer compra, esqueci. Não, tenho que entregar o relatório amanhã. E por aí vai, né? Qualquer pensamento pode surgir. Quando você perceber esses pensamentos, o que você vai fazer? Mandar eles embora? Não. Você vai olhar para eles. Reconhece o que você está pensando sem tentar afastar aquele pensamento. E aí, em seguida, você redireciona a sua atenção para a sensação da respiração, que pode ser aqui ou em qualquer outro lugar do corpo que você quiser. O que a gente faz durante a meditação, então? Basicamente isso. Direciona a atenção para um ponto específico. A mente vai se distrair, isso é normal e esperado. Não briguem com isso. Quando você perceber que sua mente se distraiu, reconhece para onde ela foi, reconheceu, redireciona a atenção para a respiração. Certo? E a gente faz esse exercício por 1, 2, 3, 4, 5, 10, por quantos minutos você achar que é possível para você. E conforme você for se sentindo mais confortável, você pode ir aumentando esse tempo pouco a pouco. Talvez 1 minuto por semana, 30 segundos por semana. Aí você avalia e vê o que funciona melhor no seu caso. Certo?
E aonde que isso pode nos ajudar com o trânsito? Quando a gente faz essa observação, a gente começa a perceber alguns comportamentos e pensamentos e reações que são padronizadas. E qual é o problema desses comportamentos, pensamentos e reações padronizadas? Em geral, a gente não percebe ou percebe somente depois que eles já aconteceram. Ou um vai encadeando o outro, ou um vai despertando o outro. E a gente acaba entrando em um processo ou de ruminação, ou de reatividade, e não notamos, ou quando a gente nota, a gente já está tão envolvido pelaquela emoção, pensamento, sentimento, que fica muito mais complicado a gente conseguir gerenciar bem aquilo. Então, como que a meditação vai nos ajudar no trânsito? Não estou falando que é mágica, mas estou falando que é um treino que é possível ser feito e que isso pode de fato te ajudar. Então a gente começa na meditação a perceber alguns comportamentos e pensamentos que a gente tem e a gente reage de forma imediata a esses comportamentos, pensamentos, lembranças, julgamentos, crenças. O que acaba acontecendo? Ao notar isso, a gente inicialmente pode até reagir da mesma forma, mas pouco a pouco a gente vai ganhando um espaço. E esse espaço nos ajuda a, como se a gente desse um passo para trás, observar a situação de uma maneira mais ampla e nos dá a condição de decidir se a gente quer ir por aquele caminho que a gente sempre vai, se a gente quer continuar reagindo da forma que a gente sempre reage, ou se, vou observar um pouco mais. Talvez esse não seja o melhor caminho. Então, esse processo de autoobservação me dá espaço para que eu possa observar melhor, com mais discernimento. E essa autoobservação acaba me ajudando a não ser tão reativo, a não olhar tudo como uma ameaça constante. E me ajuda a pouco ir saindo ou diminuindo esse sistema de alerta. E não é, veja bem, não é porque estou tentando ficar calmo, mas é porque eu estou parando e observando. E a calma pode ser uma consequência e não o nosso objetivo. Entende? Então, com a prática meditativa, a gente vai treinando esse olhar, e treinando esse olhar eu tenho mais condição de parar, observar e decidir. Posso ir por esse caminho, posso ir por aquele, ao invés de sempre pelo mesmo caminho. Sempre, talvez, pela reatividade, por xingar, enfim. Certo? Então, minha sugestão é, treine. Você pode treinar, começar com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e se permita se observar. Com abertura. Você vai notar você se julgando, isso não dá certo, isso não é para mim, isso só serve para pessoas calmas. Isso são só pensamentos. Pensamentos nem sempre são verdades. Permite-se observar, experimente. Não acredite no que eu estou falando necessariamente. Experimente por você mesmo e veja. E antes da gente encerrar, eu quero te dar uma outra dica. Esse processo de perceber que a nossa mente está distraída, a gente também chama isso de divagação mental, esse processo de perceber e retomar a atenção, redirecionar a atenção para aquilo que a gente está fazendo, ou para aquilo que é importante para nós, ou para onde a gente gostaria que, ou precisasse que a nossa atenção tivesse, esse processo também pode ser feito de maneira informal. O que isso significa? Levar essa ideia da meditação para as atividades que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então vamos supor que você está lá lavando louça, com esse frio. Pelo menos está frio aqui no dia que eu estou gravando. Você está lá lavando louça, e aí de repente vem um pensamento. Eu odeio lavar louça, que coisa chata. Muito ruim lavar louça. Eu não me dou conta, mas depois de um tempo eu percebo o que eu estou pensando. Quando eu percebo, eu reconheço o que eu estou pensando e volto a lavar louça. Mas pode ser desafiador manter a atenção ali no que você está fazendo. Principalmente quando é uma atividade que a gente não gosta muito, não está muito habituado a fazer com atenção. E aí o que a gente faz? A gente vai usar as sensações. Vamos usar os sentidos para se ancorar no momento presente. Então no caso da louça, por exemplo, estou lá lavando louça, minha mente se distrai, alguns pensamentos começam a surgir, eu embarco ali naquela narrativa mental. Quando eu percebo que eu embarquei, eu volto ali para sentir as sensações da louça.
O toque da água, a temperatura da água, talvez o toque da esponja, da louça. O que vai acontecer depois de pouquíssimo tempo? A mente se distrai de novo. Eu percebo. Não preciso brigar com isso. Volto. Ah, Almir, mas se eu brigar e se eu estiver julgando a minha experiência? Percebe que você está brigando, percebe que você está julgando. Talvez esse seja um comportamento padronizado e constante. Observa. Ah, ok, olha aqui. E volta. E por aí vai. Aí você pode fazer isso em qualquer atividade que você esteja executando. Mandando um e-mail, caminhando com o cachorro, levando lixo para fora, conversando com alguém, enfim. Meu convite para você é que você experimente. Experimente e tente. E se por um acaso você quiser se aprofundar nesse tema, quiser um passo a passo estruturado para começar, se você quiser áudios de práticas guiadas para você seguir, quiser ter um suporte ali diariamente, eu te convido a conhecer o nosso curso. A gente desenvolveu recentemente um curso online pensando justamente em iniciantes. É claro, você pode meditar sozinho, não tem problema nenhum, mas algumas pessoas gostam de ter uma comodidade maior ao trilhar o caminho ou ter um acompanhamento, né? E se esse for o seu caso, ou se você quer conhecer e saber se funciona para você ou não, eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer o nosso curso. Lá também tem uma aula parecida com essa, falei algumas coisas aqui que você vai encontrar nessa aula, mas se você quiser você pode assistir. E tem outras informações lá. Ele é um curso em áudio, gravado, ele foi pensado para iniciantes e, portanto, ele é fácil de ser consumido. Você pode ouvi-lo em qualquer lugar, inclusive offline, usando um aplicativo chamado Sparkle, que é o aplicativo da plataforma onde o nosso curso está hospedado. E a melhor notícia é, você pode se inscrever e experimentar o curso por 7 dias. Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro, obviamente porque queremos que você esteja satisfeito ou satisfeita com o nosso trabalho, né? E se não for para você, tá tudo bem, é só pedir a devolução dentro desse prazo de 7 dias que você recebe 100% do seu dinheiro de volta, ok? Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até o final, e se por um acaso ficou alguma dúvida, você queira ou precisa saber alguma outra coisa sobre meditação que eu não tenha mencionado aqui, por favor, deixa aqui nos comentários, nos ajuda muito a criar novos conteúdos. Tá bom? Não esquece de deixar o like se você gostou, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se você acredita que isso pode ajudar mais pessoas, por favor, compartilhe, tá bom? Muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.